Olá, boa noite. Boa noite. Basta com as guerras, pede o Papa em novo apelo. Francisco convocou a igreja para um dia de jejum e oração pela paz na Terra Santa. Patriarca Latino de Jerusalém vai auxiliar comunidades cristãs em Gaza. Governo federal aguarda resgate de brasileiros que estão em Gaza. Cerca de 1.000 pessoas já foram repatriadas. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil celebra 71 anos de criação. Igreja celebra Santa Edviges, padroeira dos pobres e endividados. Começa a novena de São Frei Galvão, o primeiro santo do Brasil. Seca no Amazonas provoca escassez de água e alimento. Dia do Professor é celebrado na Catedral da Sé, em São Paulo. Kairos Kids reúne centenas de crianças na Canção Nova. O Canção Nova Notícias desta segunda-feira está no ar. O tempo dedicado a Deus alivia e cura o coração do ser humano. A afirmação foi feita pelo Papa durante a oração do Ângelus. O Santo Padre pediu um basta às guerras, pois são sempre uma derrota, e convidou a igreja a fazer desta terça-feira um dia de oração e jejum pela paz. Francisco afirmou que Deus é amor e por isso respeita ao máximo a nossa liberdade. Deus se propõe, não se impõe nunca, completou. Deus se propõe, não se impõe mais. Ao falar do Evangelho de domingo, o Papa lembrou dos convidados da parábola, que rejeitam o convite por pensarem em si mesmos e não no convite do rei. E nem por isso o rei desiste, até encontrar aqueles que o aceitam. Mas hoje Jesus te invita a trovar o tempo que libera. Hoje Jesus nos convida a encontrar o tempo que nos liberta, declarou o pontífice. Tempo dedicado a Deus que alivia e cura o coração humano, e reforçou. Que acresce em nós a paz. Que aumenta a paz, a confiança e a alegria, que nos salva do mal, da solidão e da perda de sentido. Francisco lembrou que vale o esforço de abrir espaços para Deus. Estar com Ele na missa, na escuta da palavra, na oração e na caridade para com os pobres. Ao fazer companhia aos solitários, ao ouvir os que pedem atenção, ao consolar os que sofrem. E, por fim, o Santo Padre pediu a Nossa Senhora que, com um sim, abriu espaço para Deus, nos ajude a não sermos surdos aos seus convites. Diante dos que estavam na Praça São Pedro, o pontífice expressou tristeza pelo que está acontecendo em Israel e na Palestina. Pediu a abertura de corredores humanitários para ajudar os sitiados em Gaza e renovou o apelo pela libertação dos reféns detidos pelo grupo Hamas. O Santo Padre convocou toda a igreja para amanhã viver o dia de oração e jejum pela paz no Oriente Médio, pois a oração é a força suave e sagrada para se opor à força diabólica do ódio, do terrorismo e da guerra, completou. Do ódio, do terrorismo, da guerra. Um sinal de unidade de toda a comunidade cristã. Assim, o cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, considera o dia de oração e jejum pela paz na Terra Santa, que será realizado amanhã, 17 de outubro. De acordo com o patriarca, a comunidade cristã está nos complexos das igrejas. 500 estão na Igreja Latina, outras 400 pessoas estão abrigadas na Igreja Ortodoxa Grega e cerca de 300, tanto cristãos quanto muçulmanos, estão na Organização Ecumênica Cristã. O cardeal diz temer que o conflito se espalhe e por isso tem buscado a abertura de um corredor humanitário para as necessidades básicas. A comida está se esgotando e o patriarcado tenta conseguir o máximo possível de alimentos, remédios, água e óleo diesel para os geradores. Pontos entre Israel e Hamas foram intensificados. Nós vamos para Brasília, então, chamar Ronaldo da Silva, que tem as informações para a gente. Boa noite, Ronaldo. Lamentavelmente, os bombardeios continuam, principalmente na região norte da faixa de Gaza. Boa noite para você também, Elaine, e para toda a nossa audiência. O governo brasileiro já repatriou cerca de 1.000 brasileiros, mas 2 grupos permanecem na região de conflitos intensos e aguardam autorização para deixar o país.
O governo aguarda a liberação do Egito para retirar os brasileiros da região do conflito. 28 pessoas estão abrigadas no território palestino. Um grupo está a cerca de 1 quilômetro da passagem de Rafah, na fronteira. Outro grupo aguarda a 15 quilômetros do Egito. Os brasileiros podem deixar a região nas próximas horas. Há muitos aspectos aí operacionais que não são simples e também questões de segurança inclusive aqui do Egito, que afinal quem tem que nos autorizar, não só o Brasil, há outros países também estão nessa mesma situação. É uma operação muito delicada em circunstâncias excepcionalmente complexas e, para não dizer, dramáticas. Desde o início dos conflitos, a Força Aérea trabalha na repatriação de brasileiros. 916 já foram transportados em 5 voos. O avião presidencial, com capacidade para 40 pessoas, aguarda o momento ideal para pouso no Cairo e trazer de volta os brasileiros. O conflito entre palestinos e israelenses se intensificou em 1948, quando a Organização das Nações Unidas propôs a divisão da Palestina e a criação do Estado de Israel para estabelecer uma nação para os judeus dispersados pelo mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, os palestinos não possuem um Estado nacional, nem têm seus territórios delimitados. Eu acredito que Israel tem a responsabilidade e a obrigação de dar uma resposta dura, assertiva, mas jamais esquecer-se de que trata-se de um Estado do Concerto das Nações, um Estado pertencente à sociedade internacional, que tem a obrigação de respeitar o direito internacional humanitário e os direitos humanos. Nesta segunda, o presidente Lula se reuniu com o ministro de Relações Exteriores para discutir o resgate de brasileiros em Israel. O sofrimento vivido pelos civis na Terra Santa levou o patriarca de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, a convidar todas as comunidades cristãs a uma jornada de jejum e oração pela paz e reconciliação. Ontem, o Papa Francisco afirmou que as guerras são sempre uma derrota e a CNBB reforçou o pedido de oração e jejum para esta terça-feira, clamando pelo fim da guerra no Oriente Médio e na Ucrânia. Com a guerra, todos perdem, afirmou a presidência da CNBB em nota divulgada na última semana. Unidos ao pedido do Papa Francisco, os bispos do Brasil pedem que nas dioceses, paróquias, comunidades e famílias se intensifiquem as orações com jejum e penitência pelo fim das guerras, nesta terça-feira. Vamos nos unir em oração, no jejum, em oração diante da Eucaristia, adoração, a Santa Missa, o Rosário, no dia 17, pedindo a paz. O objetivo é fazer com que todos os católicos estejam unidos na oração com súplicas a Deus para obter força e serenidade neste tempo de guerra. Então está aí uma proposta. Vamos dobrar nossos joelhos, vamos jejuar, vamos pedir por esse povo que está sofrendo tanto, mas, acima de tudo, que Deus esteja ali tocando o coração daqueles que estão à frente desse conflito para que possam cessar fogo e salvaguardar as vidas inocentes. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil celebrou no fim de semana 71 anos de criação, com um olhar agradecido a Deus pela trajetória da instituição. Bispos, comunidade e colaboradores reunidos para celebrar mais de 7 décadas de história. No sábado, uma celebração eucarística na sede da entidade fez parte da programação dos 71 anos. Hoje nós somos a conferência maior do mundo em número de bispos e temos essa responsabilidade de também mostrar ao mundo unidade, trabalho em conjunto, uma clareza do rumo que nós queremos e por isso estamos comemorando 71 anos, que quando a gente rememora a história, nós também conseguimos projetar o futuro. Dom João Justino ressaltou a missão da CNBB e o compromisso permanente com a evangelização. Neste momento, nós temos uma missão olhando o horizonte da evangelização, de tornar cada vez mais sólida a resposta de cada cristão católico. Por isso, esse investimento tão forte e necessário na iniciação à vida cristã.
Hoje é celebrado o Dia Mundial da Alimentação, data instituída pelas Nações Unidas com o objetivo de erradicar a fome, que atinge cerca de 780 milhões de pessoas. Para marcar a data, teve distribuição de pães na capital paulista. Sidney Fernandes, boa noite. Boa noite, Reinaldo, Elaine, e boa noite a toda a audiência que agora nos acompanha. Hoje é celebrado o Dia da Alimentação e o Dia Mundial do Pão, esse alimento tão essencial na mesa das famílias. Por isso, padeiros distribuíram pãezinhos em plena Avenida Paulista. A segunda-feira começou com solidariedade em plena Avenida Paulista. Quem passou pela avenida mais famosa de São Paulo pôde pegar um pãozinho para o café da manhã. A distribuição de pães, promovida pelo Sindicato da Indústria da Panificação, começou às 6 horas e durou até às 10 da manhã, em frente ao prédio da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo. Cerca de 10 mil unidades foram partilhadas com pedestres e até com passageiros de ônibus que circularam pela região. Kits com sachês de patês e sucos também foram distribuídos. Além da ação na Avenida Paulista, pães foram doados a 16 entidades beneficentes da capital. O objetivo da ação é despertar reflexões e promover ações para erradicar a fome no mundo. Para marcar o Dia do Professor, celebrado ontem, uma missa em ação de graças foi realizada hoje na Catedral da Sé, aqui em São Paulo. A celebração eucarística foi promovida pelo Vicariato Episcopal para a Educação e a Universidade da Arquidiocese de São Paulo. Entre os professores de colégios e universidades públicas ou particulares da capital paulista estava Maria, que é educadora há mais de 10 anos. Quando eu comecei a dar aula, eu queria muito agregar o que eu acreditava da fé cristã junto com a educação. Então, por isso que eu sempre acabei indo para os colégios católicos, né? Então, acho que é essa missão de evangelizar através da educação. Regina também estava na igreja mãe da cidade e reforçou: a missão de ensinar é diária. Todos os dias são importantes, todas as ações precisam ter a intencionalidade pedagógica com o foco de fazer com que o aluno se transforme e entre num caminho da retidão, com boas escolhas, boas ações, bons gestos. Isso é feito no dia a dia. A celebração eucarística foi presidida por Dom Carlos Lema Garcia, bispo auxiliar de São Paulo e vigário episcopal para a educação e a universidade. Nós devemos muito aos nossos professores, não é? Nós nem conseguiríamos tomar um ônibus, nem conseguiríamos ler um cartaz se não fossem nossos professores, né? Eles nos introduzem na vida. Os nossos pais é que são responsáveis pela educação mais completa e os professores, eles nos instruem, né, no conhecimento. A missão do vicariato, de acordo com o bispo, é aproximar a ação evangelizadora da igreja em São Paulo dos ambientes educacionais. Nosso trabalho é acompanhar todo o mundo da educação. Não somente as escolas católicas, aquelas escolas que abrem as portas, nós estamos visitando também, né? Visitando e fazendo uma espécie de parceria da paróquia local com a escola, né? A paróquia mantenha uma presença na escola, possa colaborar com alguma atividade. A celebração contou com representantes da Secretaria Municipal de Educação e de colégios e universidades públicas e católicas. No final, Dom Carlos concedeu uma bênção especial aos educadores. A igreja celebra hoje Santa Edviges, padroeira dos pobres e endividados. Aqui em São Paulo, um santuário dedicado à santa mantém uma obra social há meio século. Confira na reportagem de Aline Mércio e Antônio Matos. Edviges nasceu em 1174, na Alemanha. De fé cristã, durante as viagens de seu marido, saía para visitar famílias em condições de miséria e ajudava financeiramente os mais pobres. E no final da vida dela, ela foi morar no mosteiro também, onde a filha era superiora. Neste santuário dedicado a Santa Edviges, em São Paulo, muitos são os pedidos à santa. Os fiéis que aqui chegam buscando oportunidade de trabalho, aquisição de uma moradia, enfermidades, problemas de relacionamentos,
matrimonial. Santa Edviges é conhecida como padroeira dos pobres endividados. E como gesto concreto, o santuário dedicado à santa mantém essa obra social na zona sul de São Paulo, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Nós acolhemos 130 crianças matriculadas, de 6 a 14 anos e 11 meses. As crianças que nós acolhemos aqui, que estão matriculadas, são geralmente aqui do bairro Sacomã e do Heliópolis. O trabalho é desenvolvido no período em que as crianças não estão na escola, oferecendo oficinas de cultura e educação. As famílias também são atendidas em outros projetos sociais. Temos o serviço social atendendo 300 famílias com cesta básica, buscando parcerias para colocar essas pessoas no mercado de trabalho, diversos atendimentos para a comunidade, para mudar e transformar essas vidas. As famílias nos procuram, basicamente a procura é por auxílio alimentação, orientação jurídica e agora nós temos atendimento psicológico. A farmácia comunitária também oferece medicamentos de graça para a população mais carente. As medicações que o SUS não fornece, eles acabam vindo procurar aqui. O SUS ele tem uma grande quantidade de medicamentos que eles fornecem, mas tem muitas coisas que não dá para suprir a demanda. Então, eles vêm buscar aqui bastante coisa. Eu tenho uma criança especial de 9 anos, tem paralisia cerebral. Ela depende de medicações e aqui é um lugar muito bom, que a gente tem ajudado bastante para a gente. Olha, por causa do Dia Mundial da Alimentação, o Papa publicou uma reflexão sobre a distribuição de água no planeta. Francisco afirmou que este tema é uma oportunidade para entender o valor insubstituível da água para todos os seres vivos e que existe a necessidade urgente de planejar e implementar sua gestão de forma sábia, cuidadosa e sustentável para todos. Olha, e um exemplo de escassez de água e alimento que assusta o mundo nos últimos dias é visto no estado do Amazonas, na região norte do Brasil. Em vez de água, solo arenoso e seco. Em vez de canoas e barcos, tratores e reboques como transporte. Nós estamos praticamente isolados, somente a comunidade. O acesso que nós estamos tendo é de trator e a pé. Em vez de peixes em fartura, alguns pacotes de alimentos. Alívio para quem já não tinha mais nada dentro de casa. Está muito difícil. Se for uma estiagem prolongada, então a gente vai continuar com essa dificuldade por mais meses, As áreas alagadas secaram. As embarcações encalharam. A gente acabou de ouvir das pessoas da comunidade o receio de ficar doente, o receio de precisar de um atendimento e ter dificuldade de sair. O rio virou estrada de chão. O caminho é mais seco e solitário. O lugar do banho é mais longe. A água traz alívio, mas não faz só bem. As crianças estão tendo diarreia, vômito, até muitas vezes febre por causa da água. A maior floresta tropical do mundo, a maior seca da história, várias cidades do norte do Amazonas em estado de emergência. E dizem que a culpa é toda do fenômeno El Niño. Isso é uma triste situação, Vamos saber agora, então, como fica o tempo amanhã com Mauricéia Silva. A previsão para esta terça-feira para a região norte e todo o Brasil. Boa noite, Mauricéia. Boa noite, Elaine, Reinaldo e a você que nos acompanha. Sim, tem boa notícia para a região norte neste início de semana. A previsão é de chuva forte no Amazonas, melhorando assim a qualidade do ar. E faz sol em Tocantins e em parte do Pará. A partir de amanhã, o deslocamento de uma frente fria vai provocar mudanças no estado de São Paulo. E o amanhecer na capital paulista será abafado. Há risco de temporais em São Paulo e aqui no sul de Minas Gerais. O tempo segue firme nas demais regiões do mapa. Chove muito entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná e o dia será de sol apenas no sul gaúcho. A baixa umidade do ar continua em grande parte do país, como no centro-oeste, no sertão e interior do Nordeste, no norte de Minas Gerais, aqui no Tocantins e em Brasília. Já no centro-oeste, a chuva vem nessa área aqui do Mato Grosso do Sul e o calorão volta a ser destaque aqui em Cuiabá. O tempo quente e seco no sertão nordestino favorece as queimadas aqui no Piauí. A chuva moderada pode vir na costa leste. Vamos às temperaturas?
Temos mínima de 15 graus em Porto Alegre, temperatura mínima de 22 graus no Rio de Janeiro e máximas de 34 graus no Rio de Janeiro, em Manaus e 40 graus em Cuiabá. Eu volto com você, Elaine. Obrigada, Mauri. Olha, vamos falar agora de tradição e fé. Os sergipanos comemoraram nesse domingo o Dia da Padroeira do Estado. A manifestação religiosa aconteceu no município que leva o nome Divina Pastora. Milhares de peregrinos participaram dos festejos em honra à padroeira do estado de Sergipe, a Virgem Divina Pastora. O sentimento dos fiéis era de gratidão pelas graças alcançadas. É uma época que a gente tem para agradecer as graças que a gente recebe durante todo o ano. É gratificante, né? É bênçãos, é maravilhoso. É agradecer sempre a Divina Pastora por tudo, por cada graça alcançada. A graça da minha casa sai do aluguel. Graças a Deus. É tantas graças que a gente tem recebido que a gente só vem agradecer por tudo, por nossa saúde principalmente. A primeira imagem de Divina Pastora foi trazida da Europa para Sergipe pelos freis capuchinhos em 1782. Considerada a maior expressão religiosa do estado, a festa reuniu este ano mais de 100 mil pessoas, uma demonstração de fé e veneração. Esta manifestação é muito especial no coração de nós sergipanos e dos estados que fazem fronteiras com Sergipe. Ela falou alto no coração da gente, entendendo que Nossa Senhora é a mãe do Divino Pastor, logo também ela é pastora, que cuida, que acolhe e que vigia todos nós. A manifestação de fé do povo aqui ela é muito forte, porque é um povo que vem de uma forma simples, mas com uma fé muito grande. Então toca o nosso coração de uma forma impressionante. E o povo de Sergipe aprendeu a amar a Divina Pastora, tanto que a escolheu como sua padroeira. Começou hoje no Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá, interior de São Paulo, e vai até 25 de outubro, o período preparatório para a festa do primeiro santo brasileiro. Eu sou muito grata ao Frei Galvão, eu sou muito, assim, muito alegre, muito satisfeita de nós termos ele aqui na nossa terra. Eu agradeço muito a Frei Galvão, porque eu fiquei com as duas vistas ruins, sabe? Aí eu pedi para ele interceder por mim, né? E ele foi rápido. Serão 10 dias de festa em honra ao padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores. A reflexão deste ano será uma releitura do ano vocacional da Igreja no Brasil, a partir dos evangelhos e a vida do santo. Fizemos uma réplica da Porta da Humildade, que é a porta, para aquele que já foi a Belém, conhece, mas aqui também já explico, é uma porta de 1,20 m que o romeiro, devoto, é hoje chamado a passar por ela para encontrar com o Senhor nascido. A expectativa é que o santuário receba cerca de 55 mil fiéis nos próximos dias. Além de pedir a intercessão do santo, os cristãos poderão praticar a solidariedade. Para cada dia da novena, os fiéis poderão doar alimentos, que serão destinados a entidades carentes da região. Esse ano também nós abraçamos com mais força a Casa da Criança, que é uma casa onde tem assistência social, e agora, de forma mais efetiva, o santuário entrou, está em reforma essa Casa da Criança, e será um lugar de transformação social, motivado, obviamente, pelo Evangelho, pela vida de Frei Galvão. O tema da festa traz a vocação e missão de Frei Galvão. Canonizado em 2007 pelo Papa Bento XVI, Santo Antônio de Santana Galvão é conhecido como um missionário da caridade. Seguindo seu exemplo, voluntários doam seus dons para homenageá-lo. É essa família que traz para nós a garantia de estarmos com vida. E essa vida interior faz a gente servir. Um ambiente familiar com shows, barracas, animação e muita oração para os devotos e peregrinos que passarem pelo local. Olha, a Assembleia do Sínodo tratou hoje sobre a diversidade dos trabalhos realizados pela Igreja em todo o mundo. O Papa Francisco participou do encontro pela manhã. Durante a coletiva de imprensa, a organização detalhou os assuntos em discussão. O papel dos leigos, da família, o ecumenismo e diálogo interreligioso estiveram na pauta de hoje da Assembleia Sinodal. Outro tema refletido foi a formação permanente para leigos e sacerdotes. Although I was involved all along, from the very beginning,
Padre Vimal é redentorista e veio da Ásia e testemunhou que desde o começo está envolvido no processo sinodal de sua região, mas somente estando na Assembleia é que pôde ver como é vivida a sinodalidade. O lema do Sínodo, comunhão, participação e missão, é a bússola que aponta o caminho percorrido na Assembleia. Tem levado os participantes a conhecer os contextos de atuação da Igreja. Those words of participation, communion and mission. Para a irmã Patrícia Monrai, com essas 3 palavras, a Igreja afirma a visão dos batizados e a visão ministerial, envolvendo a todos na missão de levar a boa nova nos lugares onde a Igreja está presente. Já o bispo auxiliar de Praga, da República Tcheca, ao falar da missão da Igreja e do Sínodo, destacou Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu ho molto percepito a parola missione. Hoje no Sínodo eu percebi a palavra missão. Santa Teresa de Lisieux é patrona das missões e a missão é uma das 3 palavras que dirigem o Sínodo. Comunhão, participação e missão. Me dei conta de que havia saído uma nova carta apostólica e me dediquei a lê-la. A exortação é muito importante. É muito interessante, é importante. Nesse tempo do Sínodo, o subsecretário-geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Padre Patrick Batista, faz uma reflexão sobre a relevância da escuta e o porquê não há motivos para temer esse encontro tão importante para a Igreja e o mundo. O Sínodo é uma pausa restauradora para que a gente possa recuperar aquilo que as Sagradas Escrituras também já nos dizem. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Então o Sínodo não é um parlamento porque é esse encontro onde nós somos chamados a escutar a voz de Deus, a voz uns dos outros e transformar toda essa escuta em um caminho. Caminhar juntos, com fidelidade ao Evangelho, com compromisso de vida. Então por que a gente não precisa ter medo do Sínodo? Porque aqueles que se reúnem no Sínodo, como estão lá agora em Roma nesse momento, eles dizem ao Papa, e o Papa é que diz à Igreja, geralmente a partir de uma exortação apostólica. Portanto, a fidelidade ao Evangelho é compromisso de vida de todos nós, cristãos católicos. A doutrina já está estabelecida e o que o Papa deseja é nos ajudar a pensar como caminhar juntos nesse tempo da história. Olha, em sintonia com a convocação do Patriarca Latino de Jerusalém, Cardeal Pier Battista Pizzaballa, e o pedido do Papa Francisco, a Canção Nova aderiu ao dia de jejum e oração pela paz na Terra Santa. Padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade, falou a nossa reportagem. Eu mesmo já fiz um apelo para toda a comunidade, para que, de forma pessoal e comunitária, de fato possamos ter momentos de oração. E claro, obviamente, o jejum, que é um apelo do Papa, não é um jejum, é uma realidade pessoal, de modo que todos estejamos unidos pedindo a Deus pela paz no Médio Oriente, sabendo que, de fato, antes de tudo, é uma guerra espiritual. É claro, existem muitas vítimas, muitas pessoas que estão passando muitas dificuldades, existem pessoas que foram raptadas e assim por diante, mas a guerra é espiritual e por isso nós também temos que combater com as armas espirituais. Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça e Ele quer todos esses bens para toda a humanidade e de modo especial para os povos ali no Médio Oriente. Semear a palavra de Deus e evangelizar é a proposta da Canção Nova, mantida por doações de sócios, amigos, benfeitores. A sua doação impulsiona a evangelização. Vejam só, nós estamos com 50% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de outubro. Acesse clube.cançãonova.com, você pode conhecer mais, clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de você fazer a doação. Mas se preferir, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e desde já o nosso muito obrigado por ser um evangelizador conosco.
Olha, e evangelizar as crianças de um jeito divertido é a proposta sonhada por Monsenhor Jonas Abib e concretizada na doação de missionários e colaboradores. O Departamento Infanto-Juvenil da Canção Nova promoveu neste domingo mais uma edição do Kairos Kids. As graças, no entanto, não se restringem apenas aos pequenos. Os familiares também são alcançados e motivados ao anúncio da Palavra de Deus. Centro de Evangelização da Canção Nova, lugar de restauração, conversão e de testemunho familiar. Eu me sinto bem contente porque eu tô sabendo que eu tô lá para evangelizar. Evangelizar os pequeninos é uma necessidade. Fugir das distrações do pirata também. O mal existe, ele está por aí, mas Deus é muito maior. Então a alegria de saber que Deus vai vencer sempre. Por mais que o mal ele tente nos atacar, Deus ele é maior. A mamãe da Maria deu a ela um presentão. Participar do Kairos Kids pela primeira vez aos 6 meses de vida. Os ombros dos pais se tornaram camarote para crianças de todas as idades. Responsabilidade para quem se coloca a serviço. Eu acho que se não fosse o Cantinho da Criança, muitas das coisas do meu caminho para a santidade não aconteceria. Tudo foi graças ao Cantinho da Criança, que foi abrindo meu coração e me ajudando a estar aqui. Coração de Maria, refúgio das famílias. Este foi o tema escolhido para a edição 2023 do Kairos Kids, em sintonia com a recomendação da Santa Igreja. Em tempos desafiadores, é em Nossa Senhora que crianças e adultos encontram o caminho seguro que leva a Jesus. Nossa Senhora me fez eu vim pra cá, né? Eu amo muito ela e eu sou devoto dela. Nós estamos muito felizes que dia 13 foi o aniversário de Samuel. Nós estamos aqui comemorando com a Mãezinha do Céu. Depois de um domingo especial, hora de continuar a missão. Palavra de Deus e amor à fé católica como alicerces criados no coração. Ajudar as crianças, os pais, a serem famílias verdadeiramente cristãs. Não só que tenham o nome de cristão, mas que sejam cristãs neste mundo que está tão necessitado de verdadeiros cristãos. Que bonito ver essa fé viva, essa evangelização infantil acontecendo, né, Reinaldo? Sim, e o Padre Carlos disse tudo agora no final, né? Que o mundo está necessitado de evangelizadores cristãos. E nós precisamos fazer essa diferença na vida das nossas comunidades e de todo o país. E comecemos em casa, né? Bom, esse foi o Canção Nova Notícias desta segunda-feira. A gente fica por aqui, mas continua nas redes sociais. Acessa lá, @CN Notícias. E a seguir tem a Santa Missa direto de São Paulo. E amanhã tem Super Live. Nesta terça-feira tem Super Live na Canção Nova. Por causa da Super Live, o Canção Nova Notícias de amanhã irá ao ar excepcionalmente às 7h30 da noite. Boa noite, paz para você. Nos vemos então amanhã. Boa noite e até lá.